Fala galera do canal Faixa de Capitão, tudo certo? No vídeo de hoje batemos um papo exclusivo com o brasileiro George Lucas, que atualmente joga na 6ª divisão de Portugal. Vamos conhecer a história dele, curiosidades da carreira, desafios e muito mais. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Confere só. Cara, então, eu comecei minha trajetória no Vasco, no Sub-13, né? Fiquei lá um ano. Do Vasco eu fui pro Bahia, fiquei lá um ano também. E isso foi no pré-infantil. No Vasco eu fui no Mirim, no Sub-13. Aí Sub-14 fui pro Bahia. E do Sub-14 pro Sub-15 eu fui pro Atlético Mineiro, onde eu fiquei quase 4 anos. Cheguei a assinar contrato profissional e tudo. E por opção pessoal minha, né, eu rescindi o contrato e fui pro América Mineiro, onde, pronto, fiz os juniores, fui semifinalista de Copa São Paulo. Pronto, entre outros títulos também que ganhei no Atlético Mineiro, como fui 3 vezes campeão mineiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de torneio na África do Sul, Mundial Sub-17, um pouquinho. E eu vim para Portugal, cara, eu tinha parado de jogar, né, quando eu saí do América, eu rodei umas equipes pequenas de estadual no Brasil, né, fui vice-campeão da 2ª do Pernambucano, joguei o Campeonato Capixaba, e pronto, tava vendo que as propostas que estavam chegando não estavam valendo a pena mais jogar futebol no Brasil, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o clube não pagava como devia ser, ordenado salário baixo, quando pagava, estrutura precária, isso na minha época, em 2017, 2018, eu não sei como tá hoje, tá? Tô falando baseado no que eu vivi. E pronto, decidi parar de jogar. Parei de jogar, fiquei quase um ano sem jogar. E um amigo que eu tenho, um empresário, uma vez me ligou, já estava até na faculdade, estava fazendo faculdade, me ligou explicando a situação distrital aqui em Portugal. Falou como funcionava. Eu gostei, eu estava fazendo faculdade, não estava muito assim empolgado com o rumo que as coisas estavam levando. Falei, vou encarar essa aventura. E pronto, peguei e vim, mas assim, vim sabendo que era distrital. Não vim assim como um sonhador e tal, vim bastante pé no chão, não vim enganado nem nada, sabe? E pronto, mas dá pra organizar bastante a vida assim, sabe? Cara, então, eu tô jogando o Campeonato Distrital de Setúbal, né? É um dos mais fortes do país, tem de Setúbal, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro. Acho que são dos mais fortes, né? Tem grandes equipes, como Vitória de Setúbal, que é uma equipe que já disputou competições europeias aí, foi declarado falência, teve que descer para a última divisão de Portugal e tá voltando. Cara, a diferença, assim, taticamente, aqui é muito mais organizado o jogo, taticamente. Fisicamente, o jogo é mais intenso, sabe? Aqui é muito mais físico e tático. No Brasil, tô falando baseado no que eu vivi há 7, 8 anos atrás, né? As coisas mudam, não significa que a resposta que eu vou dar aqui é a forma que tá hoje, sabe? Porque o futebol evolui constantemente. E a diferença que eu senti quando notei esse comprometimento tático, sabe? Físico. No Brasil a qualidade técnica é muito maior, tem jogadores com muito mais qualidade técnica, craques, né? Jogadores mais craques que podem decidir, porém fisicamente, taticamente aqui engole, sabe? Isso é a minha opinião, baseado há 7 anos que eu não jogo no Brasil, certo? E eu acho que aqui, taticamente, fisicamente, engole. A organização de jogo, acho que os próprios treinadores também, apesar que os brasileiros também têm evoluído bastante, mas logo quando eu vim eu senti uma diferença de organização, de você entrar em campo, saber como tem que fazer, o que fazer, sabe? Eles, como eu posso dizer, já dão um jogo mais mastigado. E eu vou destacar novamente. Acho que hoje também tem sido feito isso no Brasil, mas logo quando eu vim foi a diferença que eu notei. E desde então eu nunca mais voltei para jogar profissionalmente no Brasil, né? Em termos de estrutura, cara, eu acho que aqui, como eu posso dizer, as coisas são mais organizadas, né? Mas em termos físicos, de grandeza, de estádio, de torcida, como todo o Brasil é maior pela população normal, cidades maiores, populações maiores, né? Então, normal que os estádios sejam maiores. Mas em termos de organização, das coisas serem mais bem cuidadas, aqui tá muito à frente, sabe? Em termos de material, de treino, de tudo, sabe? Quando eu vim, eu senti essa diferença, certo? Os estádios são menores, são campos menores, porém muito bem organizados, sabe? Lógico, tem as exceções, os estádios estão mais abaixo e tudo, mas como um todo, entendeu?
Mas vale ressaltar que eu estou me referindo a como profissional, nas experiências que eu tive como profissional. Na época eu estava no Atlético Mineiro, no América, no próprio Bahia, e o Vasco eu nem falo muito, que foi só um ano, eu tinha 13 anos em um e 14 anos em outro, foi um ano em cada. Mas mesmo assim, aí é outro nível, né? Nós estamos falando de time grande, então quando você fala de estrutura de Atlético Mineiro, de América Mineiro, de Vasco e Bahia, não tô nem colocando nessa conversa, né? Nesse discurso aqui, porque é piada, não vou comparar estrutura de time distrital com time de primeira divisão, né, do Brasil, de qualquer país, né? Mas eu tô falando comparando equipes profissionais que eu passei, né? Na base, porra, o que eu tinha de estrutura na base do Atlético Mineiro e do América, eu não tive em nenhum time profissional até hoje, né? Em termos de estrutura, de qualidade de jogadores, aí sim era taticamente organizado, fisicamente, é outra coisa, é outro nível, né? É outra parada, é outro, né? Não pode nem entrar nesse debate, entendeu? Cara, a adaptação, no começo, tudo é mais difícil, né? Uma das coisas que eu mais senti foi a questão do clima. Eu senti muito o inverno. Apesar de não ser tão rigoroso como outros países, mais pra cima, né? Mas ainda pra quem é um baiano, né? Igual eu sou da Bahia, eu senti muito o clima no começo. Os 2 primeiros invernos foram sofridos, digamos assim, né? Foi bem sofrido, foi o que eu mais senti. Agora, em termos de alimentação, como eu saí de casa com 12 anos, né, que eu fui pro Rio de Janeiro para jogar no Vasco, e já fiquei lá um ano, eu sempre morei fora, então pra mim foi elas por elas, cara. Porque se você é da Bahia, morar no Rio de Janeiro, lógico que você vê a família um pouquinho com mais de frequência, né, nem se compara, mas mesmo assim você tá distante, então pra mim não foi tão doloroso, tão desgastante, sabe? O que mais pesou foi o frio quando chegou o inverno. Foi o que mais pesou pra mim. Sempre por onde passei fiz boas amizades, que onde eu passei tenho umas amizades até hoje, que eu levo no meu coração, sempre vou levar. Sempre, como meu pai me ensinou, entrar e sair pela porta da frente, sendo honesto e sincero também. Da mesma forma que eu entro e saio pela porta da frente, eu também sou certo pelo certo, sempre agi dessa forma. E pronto, eu acho que pela língua também, seu mesmo idioma, facilita mais. Sempre tem aquelas diferençazinhas culturais, mas nada radical, sabe? Pra mim foi muito de boa, muito, muito tranquilo. A única coisa mesmo assim que eu falo, que eu senti foi mais o frio. E obviamente, como eu mesmo morando fora desde os 12 anos, a saudade da família ela é complicada, cara. Eu sempre senti muita falta, sempre fui muito apegado à minha família, mesmo morando fora desde novo. Eu sempre fui muito apegado e sempre sinto falta, sempre vou sentir. E eu acho que é isso, é o frio e a saudade da família. De resto, é aquele ditado, quem tem 2 braços e 2 pernas, arregaça as mangas e vai atrás. Bom, é claro que a gente, quando eu vim, né, a gente vem com aquela chama acesa, por mais como eu falei na primeira pergunta, eu vim bem pé no chão, sabendo da realidade, né, não vim enganado, eu vim sabendo o que ia encarar. E a gente sempre tem aquela ambição, mas assim, hoje já tenho 28 anos, moro com minha mulher já, então hoje eu olho muito a estabilidade, né, digamos que eu não sou aquele sonhador, aquele franco sonhador que encara qualquer aventura, mais não. Já fui, e cara, é possível você conseguir dar esse salto, sim, da distrital para ligas superiores, mas eu vou te falar que é difícil porque isso é baseado na minha experiência, não significa que acontece com todo mundo. Como eu posso dizer, distrital não tem cota limite para estrangeiro, nas divisões nacionais já tem. Eu, toda temporada praticamente, era cogitado de ir para as divisões acima, mas sempre batia na tecla que sou estrangeiro e não sei o que, e o time que eu ia já tinha os estrangeiros preferidos do treinador. Resumindo, aqui em Portugal é a mesma peixada que é no Brasil, é a mesma máfia. A maioria dos times, o treinador já tem o empresário dele, que é o mesmo empresário dos jogadores estrangeiros. Então, para você conseguir assim, sem você ter um case, um costa quente por trás, né, para dar aquele empurrãozinho é complicado. Não que quem consiga não tenha mérito de ter conseguido, tem todo o mérito também, qualidade para estar lá e respeito. Mas eu já fui campeão e meu time não subiu para o Nacional por opção, falou que não tinha condição financeira de ir.
tá aí um exemplo, porque os times aqui, eles, como eu posso dizer, eles são muito pé no chão, eles não fazem loucura para se endividar como os brasileiros fazem, né? E aqui um time que tá devendo, ele é punido e volta para a última divisão. Então os times são muito pé no chão e cientes do passo quando vão dar um passo à frente, né? Eles não fazem loucura, como você vê os clubes quebrados devendo no Brasil e nada acontece. Aqui isso não acontece. Aqui a lei, ela trabalha para isso, então os times são muito pé no chão. Mas voltando para a pergunta, é possível, cara, você dar o salto. Eu acho que em termos de competitividade, de concorrência, né, é até mais fácil que o Brasil, bem mais fácil, porque tem menos jogadores no Brasil, como eu falei, tem mais qualidade. Mas é o que eu falo, se você não tiver um empurrãozinho, um empresário ali que vai dar um empurrãozinho, pai, também não adianta não, é chover no molhado, é dar soco em ponta de faca. Mas tem quem consiga, cara. Eu não consegui até hoje, não tenho por que falar, porque sempre bate nessa tecla de estrangeiro, sempre. Eu sou lateral e lateral, às vezes, raramente eles usam a cota de estrangeiro para lateral, é mais difícil. Usam, mais menos, né? Usa mais para extremo, um centroavante, zagueiro, goleiro, um 10, né? E pronto, até hoje não consegui. Mas eu acho que é mais fácil que o Brasil, acho que é mais fácil. E hoje, como eu falei, eu não tenho... Eu quero estabilidade, seja na liga que for, no campeonato que for, no país que for, pra mim, pra minha mulher, pronto, estabilidade, eu tenho 28 anos, entendeu? E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.